Namastê, queridos! Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de formação completo em tarô terapêutico. Para mim é uma alegria imensa ter vocês aqui comigo. E esse é um curso que foi estruturado e feito com base de muitos estudos e muitos anos de experiência que eu tive aí na minha vida, que eu estou aqui compartilhando com vocês. Então eu quero lembrar para vocês que a base fundamental para os nossos estudos do tarô é a entrega. Então eu peço que vocês se entreguem nessa jornada. Então permita-se entrar nos mistérios dos arcanos e dos arquétipos do tarô e que essa experiência possa transformar a sua vida. Então, para começar, nós vamos falar aqui sobre o que são os arquétipos. Então, os arquétipos eles são conjuntos de características que vão definir os comportamentos, as personalidades, as ações e reações de uma determinada pessoa ou de um grupo. E ele se encontra presente no inconsciente coletivo. Então, a imagem, por exemplo, da figura materna, ela passa os mesmos valores de porto seguro, carinho e amor para um brasileiro e para um indiano, por exemplo. Apesar de todas as diferenças entre essas duas culturas, quando nós lembramos dessa figura, quando nós nos remetemos a essa figura, nós temos esse conjunto de características. Então essa visão dos arquétipos, ela foi desenvolvida por Carl Jung e além do arquétipo como um padrão de comportamento, Jung também lidava com o conceito de arquétipos de uma segunda forma. Então trazia aí uma maneira de compreendermos a nós mesmos e as outras pessoas. Então, em outras palavras, os arquétipos do tarô são um conjunto de características que estão presentes nas cartas, que se conectam com as vibrações presentes no inconsciente coletivo. Então vamos falar aí sobre a origem das cartas do tarô, que não se sabe ao certo essa origem, né? O tarô e as cartas de jogar, elas podem ter tido seus primeiros dias aí numa época tão remota quanto a do Antigo Egito, uma vez que nós temos aí estudiosos que têm repetidamente reconhecido os arcanos maiores nos livros egípcios. Alguns pesquisadores associam até os arcanos maiores ao livro de Thoth, que é dos egípcios. Outros acabam estabelecendo ligações entre arcanos menores e os jogos orientais. Então não se sabe ao certo se ambos os tipos de arcanos formavam aí originalmente um só conjunto de cartas, né? Ou se foram reunidos posteriormente. Outros estudiosos, porém, falaram também de semelhanças notáveis entre as cartas de jogar e certos jogos e divindades do Antigo Oriente. Até mesmo a Idade Média, muito tempo depois, não podemos descartar aí como uma das épocas que presidiram o nascimento das cartas do tarô. Então nem mesmo se sabe com certeza se as cartas dos arcanos maiores, com seus desenhos emblemáticos, e as cartas dos arcanos menores, né, com os seus 4 naipes tão conhecidos, foram inventadas separadamente e mais tarde elas foram combinadas por algum gênio inventivo que trouxe um único baralho, ou se desde o nascimento essas cartas foram criadas na forma de um baralho de 78 cartas. Nós temos estudos na Itália durante o século XV, tem histórias de baralhos primitivos que são similares às cartas do tarô. Então, alguns estudiosos acreditam que as cartas de tarô foram levadas para a Europa pelos cruzados. Então, a gente tem aí também que a última cruzada terminou mais ou menos em 1291 e não existem referências que comprovem a presença de cartas de jogar, de tarô na Europa até pelo menos 100 anos mais tarde. Muitas pessoas associam as cartas de ler a sorte com os ciganos originários do Indostão, que é um subcontinente da Índia.
e foram forçados a sair da Índia no começo do século XV por Timur Lenk, que foi um conquistador islâmico de uma grande parte aí da Ásia Central e da Europa Oriental. Então os ciganos geralmente são conhecidos como os magos das cartas por excelência e têm supostamente a reputação de trazer aí no seu sangue a faculdade de ler a sorte. Então assim, independente de quais que sejam a origem das cartas do tarô, a pergunta certa agora a se fazer é: o que é o tarô? Então o tarô, pessoal, ele é um conjunto de 78 cartas que nós chamamos de arcanos. Arcano seria mistério ou um segredo que vai estar dividido em dois grupos. Então nós temos os 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores. Então, cada carta possui uma imagem, um nome e um número que constituem símbolos poderosos dotados de significados específicos. O tarô é uma linguagem universal que se expressa através de uma multiplicidade de símbolos arquetípicos. Essa é uma definição de um livro que é bem legal, que é a Bíblia do Tarô, tá bom? Então, o tarô é uma grande ferramenta de autoconhecimento e que, se usado de forma terapêutica, tem o poder de auxiliar as pessoas a transformarem suas vidas, direcionando quais são os caminhos necessários para que sejam transformados os padrões mentais, os padrões emocionais, os padrões espirituais e os padrões psíquicos energéticos negativos em positivos. Então, resumindo aí, o tarô é um trabalho energético, né, no qual o consulente ou o tarólogo tira as cartas para que o tarólogo possa, então, interpretar o que o inconsciente dessa pessoa está vibrando, direcionando, então, os padrões que estão manifestando na vida dessa pessoa. Então, eu queria ressaltar aqui para vocês que o tarô, ele não é uma ferramenta assim como os oráculos que vão ditar o futuro do consulente, né? Vamos dizer assim. Ele vai trazer a vibração da própria pessoa que comumente tende a acontecer no futuro dela, pois ela está inconscientemente construindo aquilo. Então, em determinadas situações, podem também existir interferências externas. Poderia ser influência de pessoas, de situações, de locais e etc. Então, na base fundamental do tarô terapêutico, vale a gente lembrar o valor aí inestimável da nossa autorresponsabilidade, salientando que nós somos totalmente responsáveis pelas nossas ações e pelas nossas escolhas. Então, o nosso futuro é resposta dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos e das nossas ações. Então vamos se atentar aí ao fato no tarô de que para ser um tarô é necessário que tenha 78 cartas, constituindo-se 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Então, assim, por curiosidade, por exemplo, o oráculo cigano, que seria o Lenormand, ele tem 36 cartas e ele é acabado usado para respostas um pouco mais objetivas e mais diretas, né? Então, nós temos aí a cartomancia, que as pessoas usam baralhos tradicionais para serem feitas as leituras. E existem diversos modelos e diversos tipos de baralhos no mercado, né? Os mais conhecidos e tradicionais são o tarô de Marsella, o tarô de Rider-Waite e o tarô que eu amo muito, que é o tarô mitológico, que nós vamos usar aqui no nosso curso como base. Então, o interessante é assim, quando você vai aprender os arquétipos das 78 cartas, você está apto a ler qualquer baralho, porque as cartas são as mesmas. O que vai mudar aí é uma estrutura de desenhos, de símbolos, de imagens, mas eles vão seguir um mesmo conjunto de características, o mesmo princípio que nós vamos estudar nesse curso, que são os arquétipos. Então, quando alguém estuda ou medita sobre os arcanos do tarô, as camadas profundas e íntimas da sua alma vão se tornando ativas e vão dando seus frutos. Esse é o maior mistério do jogo do tarô. É despertar a sua alma para que ela possa desenvolver as suas potencialidades aí na sua experiência terrena.
Então, pessoal, eu queria falar aqui para vocês um pouquinho sobre a diferença de alguns métodos de tiragem, vamos dizer assim, alguns métodos de atendimento de tarô. Então, por exemplo, no nosso curso nós estamos estudando o tarô terapêutico, né? Então, a base do tarô terapêutico, como eu mencionei para vocês, é captarmos aí as energias que estão influenciando a vida do seu consulente ou a sua própria vida e dentro disso construir, né, alternativas e caminhos para que você tenha abundância, sucesso e você alcance os seus objetivos, né, conseguindo quebrar os padrões que te afastam de ter o seu sucesso e impedem de você caminhar melhor na sua jornada. E aí nós temos, por exemplo, um outro método que é muito conhecido, que é o método divinatório. Então, nesse método divinatório, a intenção é o quê? Prever o futuro, né? Então, acaba ali trazendo para as pessoas o que comumente vai acontecer na vida daquele consulente, né? A questão do tarô terapêutico é que nós conseguimos sim ver ali quais são as prováveis consequências e quais são os prováveis frutos que as pessoas irão colher dentro daquele caminho, só que a nossa intenção ali não é ditar um futuro, a nossa intenção ali é auxiliar aquele consulente, aquela pessoa, a construir um futuro melhor para ele. Vamos falar agora sobre os princípios básicos para a abertura do tarô em atendimentos, autoatendimentos e em atendimentos para terceiro. Então, o primeiro passo para você desenvolver um bom tarólogo é a ética, mantendo sempre aí o seu sigilo, a discrição sobre os seus clientes e sobre tudo que foi dito ali nos seus atendimentos. Vamos lembrar aí de seguir a nossa intuição e o que as cartas estão dizendo para você em todo o atendimento. Siga a sua intuição e permita ser um instrumento nas mãos da luz. Então a intenção em todos os seus atendimentos, ela deve ser mantida assim, com uma intenção elevada, constante, presente nos seus pensamentos, para que você possa impactar positivamente a vida dessa pessoa que está sendo atendida. Então assim, o tarô, ele é uma das ferramentas terapêuticas e oraculistas que acabam sendo mais procuradas pelas pessoas. Então a gente deve lembrar de ter um horário a seguir para atendimentos. É importante você ter alto zelo e cuidar da sua rotina para que você não passe aí o dia inteiro fazendo atendimentos, porque vão aparecer pessoas. Então você mantenha uma boa rotina, uma boa alimentação, tenha cuidados energéticos constantes e individuais, pois você vai perceber que a cada atendimento de tarô você vai estar manipulando totalmente a energia do seu consulente. Então, ao desenvolver essa capacidade terapêutica de manipular a energia do inconsciente dessa pessoa, então vamos ter aí um limite de atendimentos por dia que seja confortável, tá bom? Então, por ser uma ferramenta que movimenta totalmente a energia do seu consulente, nós precisamos ter ferramentas de proteção antes de qualquer coisa, para que você não fique aí sobrecarregado energeticamente ou receba muitos ataques externos. Então você pode aí perceber que ao finalizar alguns atendimentos pode parecer como se um vampiro tivesse te sugado, né? E é exatamente isso que pode acontecer se você não se cuidar, não cuidar do local aonde você vai fazer os seus atendimentos, aonde você vai tirar as suas cartas, com alguns detalhes muito simples, né? Então eu vou mostrar para vocês algumas formas de vocês trabalharem para fortalecer aí a sua força, né? Os seus guias, de se proteger o ambiente onde vai ser realizado os seus atendimentos. É importante a gente salientar aqui que é legal você, né, se você tem a oportunidade de ter um lugar exclusivo para os seus atendimentos, se não for possível ter um local fixo, nós vamos tratar o tarô aí com respeito, vamos buscar manter sempre um lugar confortável, limpo, arejado, evitando aí tirar o tarô em cima da cama,
porque a cama acaba ancorando energias, no banheiro, porque o banheiro suga a energia, e não abrir nunca seu tarô em lugar desapropriado, né? Igual bar, com pessoas bebendo em festa, ou que não tem nada a ver aí com a situação. Então nós vamos ter um bom senso, um respeito. Isso é extremamente importante na sua jornada com o tarô. Vamos lembrar que o tarô não pertence a nenhuma religião, tá? Você pode se conectar sempre com o que o seu coração pedir. Então eu vou trabalhar com vocês aqui no curso o que na minha experiência e em anos de estudos eu me adaptei. Então, a estrutura de um atendimento com o tarô. No local onde você vai fazer o seu atendimento, é importante você ter uma limpeza tanto física quanto energética. Porque energias mais densas, elas acabam se agarrando mais facilmente em locais sujos, locais com poeiras. Então vamos aí um local que tem uma aparência clean aos seus olhos, porque aí você consegue enxergar toda e qualquer sujeira que tem aí no ambiente para manter esse ambiente sempre limpo. Então, um local que possua uma boa circulação de ar é ótimo e mais difícil aí de se impregnar energias. Procura ter nesse local alguns cristais de proteção, por exemplo, a turmalina negra, o olho de tigre, que é muito bom, ônix é muito boa também, ametista, obsidiana e selenita. Então você pode ter aí esse conjuntinho de cristais, que já é um conjunto de cristais que vai te ajudar num processo de proteção. Você pode até colocar uma vassourinha de bruxa. Eu vou deixar isso escrito para vocês, tá? Uma boa opção também é você colocar atrás da porta do local ou da casa onde vai ser oferecido esses atendimentos, um copo com água, um cristalzinho branco com carvão vegetal e sal grosso. Antes dos seus atendimentos, você nunca vai se esquecer de fazer aí suas orações, suas preces, suas firmezas, os seus rituais. E eu vou direcionar vocês aqui com alguns, mas você vai pegar os que você tem mais familiaridade, que você se conecte. Então, no seu local de atendimento, pode ser muito bom para você ter sempre os elementos que vão representar os 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Então você coloca ali uma taça, um copo com uma água, uma vela acesa, incensos, flores, plantas. E se você se sente confortável e tiver aí uma afinidade, você pode, por exemplo, montar um altar com as suas energias de acordo com a sua crença. Eu, por exemplo, tenho vários altares. E aí você vai acender sua vela, seu incenso e manter seu copo de água ali, tá bom? E eu vou dar para vocês aqui, que eu vou deixar na apostila, uma ótima opção de cuidado que vai ser feito para quem quer fazer mais atendimentos. Então é para quem quer fazer efetivamente e só dá para fazer em casa, tá bom? Essa é uma tronqueira de proteção que foi me ensinada e deve ser feito sempre do lado de fora da casa, direto na terra, e só dá para fazer, como eu falei, para quem mora em casa ou na terra pequena, num vaso de terra. Mas aí você, se for num vaso, você vai ter que refazer a cada 6 meses. É feito com um balde, com o fundo cortado, para que tudo fique ali direto em contato com a terra. E aí essa tronqueira pode ser trocado tudo a cada 1 ano e meio ou 2 anos mais ou menos. Tá? Eu acabo sentindo aí quando que é para refazer, e no centro vocês vão colocar uma barra de cobre maciça. Então a intenção dessa tronqueira é o seguinte: então você que mora em casa, você que vai efetuar atendimentos de tarô, ou você que vai efetuar atendimentos de tarô com outros atendimentos, que vai atender em um local que seja uma casa. Então pode ser a sua própria casa, se você atende em casa, ou pode ser na casa aonde você efetua atendimentos. Então, do lado de fora, entre a porta de entrada e a casa, então a pessoa precisa passar, as pessoas precisam passar por este local, preferencialmente. Você vai, se for num jardim, você vai enterrar essas coisas como camadas. Então você vai abrir um buraco nesse jardim ou nesse canteiro e vai colocando esses elementos da forma que eu coloquei ali na imagem para vocês,
como camadas. E aí vai intercalando. Depois você pode cobrir isso aí de terra e colocar a barra de cobre lá no meio até o fundo. A barra de cobre você pode colocar ela até antes, na hora que você estiver fazendo, que aí ela tem que ficar conectada lá na terra e fora também da terra. Qual é a intenção desses elementos? Vocês vão perceber que ele tem muitos elementos, cristais e materiais que vão fazer o quê? Eles vão captar através dessa barra de cobre, como se fosse uma antena, as energias negativas e vão, através do processo que essas energias passarem por todos esses elementos que estão ali, eles vão aterrar. Então, a própria Mãe Terra, junto com aqueles elementos, já vai fazer o processo de aterramento e de transmutação das energias negativas que, porventura, tentarem interferir dentro dos seus atendimentos. Então essa aí é uma opção para quem mora em casa ou para quem vai efetuar atendimentos em casa, tá bom? E eu vou trazer para vocês também outras opções de utilizações de proteções. O kitzinho que eu falei para vocês dos cristais é excelente. Por quê? Se você ainda não tem um lugar onde você vai fazer o seu atendimento fixo, você está começando, ou na sua casa você não tem um lugar só para isso, você vai ter uma caixinha onde você vai colocar os seus cristalzinhos, né? Você vai ter uma caixinha, um lugarzinho organizado onde você vai colocar as suas coisas de tarô, os seus incensos, os seus cristais, os seus decks, se você ainda não tem um altar, por exemplo. E aí, quando você abrir essa caixinha, que vai estar ali o seu pano, que vai ser o seu pano somente para tirar tarô, sua caixinha ou a sua bolsinha com tarô, você pega e monta a sua mesa de tarô, independente de onde você estiver, né? Então, assim, essa é uma ótima alternativa. Você tem sua caixinha com os elementos ali, seja vela, seja incenso, seu porta-incenso, né? As suas bolsinhas, suas coisas. Quando você vai fazer um atendimento com tarô, você vai utilizar o tarô. Você abre sua caixinha, acende sua vela, coloca sua água na sua taça, acende seu incenso, coloca os seus cristais ali do lado, né? E a partir desse ponto você está criando este espaço que te protege com os elementos, que transmuta as energias para que você possa dar o seu melhor. Então isso são agentes facilitadores para os seus atendimentos e que vão aí te impulsionar com o tarô, tá bom? Então, mas daqui a pouquinho nós vamos estudar também sobre outros cristais e vamos estudar também sobre a utilização de banhos de ervas. Vamos falar aí sobre como limpar e descarregar cristais e pedras. Nós temos aí algumas opções que seria a água corrente, por exemplo, natural, que é uma das formas que é mais utilizadas, que é você banhar os seus cristais numa água de cachoeira, do mar, da chuva ou de rios que não estejam poluídos, né? Deixe os cristais imersos aí pelo tempo que a sua intuição mandar. A segunda opção para a limpeza dos seus cristais, das suas pedras, é uma água com sal grosso. Então você vai colocar algumas pedrinhas em um recipiente com a água e o sal grosso e deixa os seus cristais. Deixa aí repousar por algumas horas, depois você vai enxaguar em água corrente para retirar o sal. E aí vocês vão observar, tá bom, pessoal, que existem alguns cristais que não são bons vocês colocarem eles durante muito tempo na água. Outra opção é a defumação, que é você acender um incenso aí da sua preferência e vai deixar que a fumaça desse incenso passe por todas as faces do seu cristal, pelo tempo que você considerar necessário. Você pode deixar aí seu cristal também na chuva. Começou a chover, coloca seus cristais aí para tomar um banho de chuva, porque é excelente para a limpeza energética. Ou também você pode enterrar em um vaso de plantas, um vasinho de terra ou diretamente no solo e deixar os seus cristais ali pelo tempo que a sua intuição mandar. E aí depois que os seus cristais foram descarregados energeticamente, nós precisamos energizar os cristais. Então, como nós vamos energizar os nossos cristais? Então, depois que você
realizou a limpeza do seu cristal, é recomendado que você faça uma energização. Então é como se você fosse recarregar aí as baterias dele. Então vamos trazer algumas formas para você. Você pode deixar o seu cristal exposto aí na luz do sol, que é uma boa forma de energizar, e aí nesse modo você utiliza a luz do sol para energizar a sua pedra. Então você prefere aí colocar durante o sol da manhã até mais ou menos meio-dia e procura analisar as propriedades que o seu cristal possui antes de colocar ele no sol. Porque tem alguns cristais que vão precisar de horas, outros vão precisar de alguns minutos, e a gente precisa se atentar aí ao excesso de exposição solar em alguns cristais, como a ametista e o citrino. Eles podem desgastar as cores deles no sol. Você pode colocar também aí na luz da lua. Então a lua, ela possui uma energia mais feminina, mais delicada e mais sensitiva. Então você pode deixar seu cristal tomar um banho de lua pela noite toda, de preferência aí na lua crescente ou na lua cheia. E você pode deixar os seus cristais enterrados no seu quintal ou num vaso de planta aí por 24 horas. Outra opção são com as mãos. Então você mesmo pode energizar os seus cristais. Então você vai colocar os seus cristais entre as mãos e vá esfregando ele até que ele aqueça. Em seguida você vai inspirar profundamente, imaginando uma luz branca entrando por suas narinas até o seu pulmão, e aí você vai expirar essa energia em cima do seu cristal. E uma outra opção é você programar e energizar o seu cristal com a energia do Reiki, para quem é reikiano. Então assim, para completar o nosso processo e tá pronto aí o seu cristal para uso, depois de você limpar e depois de energizar o seu cristal, você vai precisar programar ele. Então cada cristal ele atua em diversos campos do nosso corpo, físico e espiritual, e isso você precisa guiá-lo para que ele trabalhe para alcançar o seu desejo através das energias, né? Então você vai fazer o quê? Você vai escolher um lugar bem calmo, com uma energia boa, com uma iluminação suave e de preferência sem nenhum ruídos que vão atrapalhar a sua concentração. Vai colocar o seu cristal ou os cristais que você deseja energizar em uma bancada ou no chão ou numa mesa, em um local à sua frente. Você vai fechar os seus olhos e vai mentalizar aí com muita convicção apenas bons pensamentos. Muita energia positiva, transferindo essa energia para o seu cristal através das suas mãos. Então você vai direcionar suas mãos aos cristais e vá repetindo mentalmente o uso que você quer fazer do seu cristal. Como por exemplo assim, ó, desejo que este cristal me traga proteção. E aí você vai ficar ali pelo menos 10 minutos. Se você for interrompido, você vai precisar recomeçar. Eu particularmente amo muitos cristais, tenho muitos cristais, né? E vou trazer aqui alguns estudos para vocês sobre a utilização energética dos cristais, tá bom? Os cristais eles são formados ao longo de milhares de anos nas profundezas da Terra, através do efeito das temperaturas, das compressões que vão fundindo ali as moléculas, os gases da Terra e a água, e aí nesse entrelaçamento tridimensional vão se tornando formas perfeitas. Então tem formas aí de cubos, de lâminas, de agulhas, de fibras e de várias formas. E são reservas de minerais numa forma pura, potencializadores energéticos e fontes aí de registros de informações por conta da potência que os cristais têm de gravar e de armazenar dados, né? Então cientificamente a gente já tem aí provado que os cristais são os melhores condutores e amplificadores de energia. Então nós temos aí os cristais utilizados em fibra óticas, em chips de computadores, de relógios, de quartzos, né, ou de rubi, e está aí trazendo o avanço tecnológico.
Então, da mesma forma como eles funcionam como amplificadores ou condutores de energia, eles são utilizados aí esotericamente e espiritualmente para curas, para meditações, para energizações de pessoas, de ambientes, de plantas ou de animais. Então nós temos aí que cada centímetro de cristal vai corresponder a 1 metro de energia. Então, pessoal, aqui eu vou trazer para vocês algumas referências de cristais que vocês podem utilizar de uma maneira energética, né? Então, o cristal ele passa ali por aqueles processos que eu ensinei para vocês e agora vocês vão saber das qualidades energéticas de alguns cristais e eu vou deixar também um material para vocês bem legal de apoio. Então tem um cristalzinho chamado ágata que você pode utilizá-lo embaixo do seu travesseiro, por exemplo, para auxiliar contra a insônia e você pode indicar também para os seus consulentes. Nós temos aí a água marinha que vai ajudar num poder psíquico, então vai trazer coragem, vai trazer purificação, vai acalmar o emocional das pessoas, seu ou do seu cliente, estabilizando e harmonizando também ambientes, acalmando os medos, reduzindo o estresse, né? Então, aonde esse cristal está, ele vai, né, ajudar a reconstruir aí a mente, trazendo um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental. Então tem um poder regenerativo, né, auxiliando nos processos de expansão da consciência. Nós temos um cristal que chama alexandrita, que tem uma origem russa, que é uma das pedras que são mais místicas, que é como se fosse uma esmeralda de dia, um rubi de noite. Então na luz natural ela fica esverdeada e artificial ela fica vermelho. Então, quanto maior é esse cristal, mais fácil de se ver. Nós temos aí também a amazonita, que revigora os meridianos, acalmando o nosso sistema nervoso. É considerada a pedra da nova era, que vai ajudar aí a atrair dinheiro e ajudar no sucesso. A amazonita também é usada em tratamentos do sistema nervoso, trazendo paz, acalmando o cérebro, trazendo alegria e ampliando os pensamentos. Tem o âmbar, que é uma resina de pinheiros que estabiliza a nossa Kundalini. Então vai auxiliar aí se você estiver com perda de memória, se estiver ansioso, trazendo a permissão para o corpo se curar, tirando as energias e transmutando as energias negativas para positivas, tá? Ela pode ser usada em casos de incapacidade das pessoas de tomar aí suas próprias decisões. As formas de vocês utilizarem os cristais, vocês vão definir seguindo aí, né, quais que são as características que vocês querem adquirir com esse cristal. Então, se você quer aí, por exemplo, trazer uma transmutação, você coloca a pessoa para andar com a ametista, por exemplo, que ajuda a acalmar a mente, né? Traz aí uma passagem da consciência para estados superiores. É uma pedra muito boa para meditação, fornecendo cura para tristezas, para mágoas, para depressão. Tá? Ela vai fazer o quê? Elevar o espírito, resgatando a autoestima, ajudando a vencer qualquer tipo de vícios. Então ela transmuta a energia negativa em energia positiva. Então você pode indicar para a pessoa andar com essa pedra na bolsa ou colocar ali no ambiente de trabalho ou na casa. Vocês vão se atentar, por exemplo, a algumas pedras como a turmalina negra. Turmalina negra é um cristal que ele vai absorver as energias negativas. Então, não é muito bom a pessoa ficar, por exemplo, com ele muito tempo no coração ou muito tempo em contato com algum lugar do corpo, porque quando esse cristal ele carrega, né, e a gente precisa aí descarregá-lo, né, a tendência é ele começar a não aguentar aquela capacidade energética que está demandando dele. Então, se ficar ali, por exemplo, em contato com um chakra, pode acabar trazendo um desequilíbrio. Então, é um cristal que você vai utilizar, pode se utilizar para tudo, né? Dentro do que ele é proposto, para proteção, para absorver energias negativas. Aí eu já indico também, por exemplo, a pessoa usar uma turmalina negra com uma ametista.
por exemplo, que aí a ametista vai ajudar a turmalina negra. A turmalina negra absorve e a ametista transmuta. Então, dentro desse estudo aqui, vocês vão identificar ali dentro daquele kitzinho de cristais que eu falei para vocês, né? Vocês vão perceber que aquela maneira de se ter aqueles cristais que eu indiquei para vocês, cada um desses cristais, eles vão trabalhar uma forma energética no local, né? E cada um vai trabalhar uma forma energética no outro também, auxiliando aí nos processos das transmutações, das limpezas, né? E para que as energias possam se amparar, tá bom? Então, eu tenho, por exemplo, a selenita, que eu amo muito indicar a selenita para as pessoas. A selenita é um cristalzinho que ela, por excelência, já limpa os outros cristais. Então eu tenho algumas selenitas que eu deixo com outros cristais, que aí você não precisa, né, sempre ficar limpando, energizando, né? Só realmente quando você sentir. Então a selenita, além dela ser autolimpante, você nunca precisa limpar ela, você pode limpar os outros cristais com ela. Nós temos aí, por exemplo, a calcita laranja, né? Que é um mineral que está aí na crosta da Terra, que vem assim, o nome de calcita laranja vem da palavra latina que é calx, que vai significar calque, que a queimada vai dar essa cor laranja. Essa pedra, ela dá uma concretização dos seus objetivos, entende? Nós temos a calcita verde, que vai auxiliar nos processos de rigidez da mente, libertando antigos conceitos, né, para que você abra para novos caminhos. Nós temos um cristalzinho que chama carnélia, que fortalece o corpo através do campo emocional, trazendo uma coragem, uma resistência. Existe até uma história que esse cristal ajuda a humanidade a transitar de dimensão. Quero aproveitar para falar do carvão, que é um absorvente universal que vai captar aí as energias de baixa vibração do ambiente das pessoas. Tem uma pedra que chama caceterita, que vai ajudar como uma condutora da mente, assim, para você favorecer a memória. Então é muito útil aí na produtividade, na praticidade, na organização. É uma pedra que vai favorecer também empreendimentos na vida das pessoas. Tem uma pedra que chama cianita, que traz muita proteção, tirando tendências destrutivas e cortando as energias negativas. É uma pedra que auxilia a estimular a comunicação verbal, a expressão em todas as formas. Eu amo o citrino, que alinha os corpos energéticos, purifica o sistema endócrino, o sistema digestivo e elimina tendências destrutivas. O citrino dá força de vontade, motivação, ele atrai a capacidade de ganhar dinheiro. Tem uma ametrina, que é uma ametista queimada, e às vezes ela é vendida também como citrino, mas ela não tem as propriedades curativas. Eu vou deixar para vocês uma relação muito boa de cristais que vocês podem utilizar no dia a dia, podem passar para os seus consulentes como uma forma de tratamento, seguindo ali os seus trabalhos energéticos. Então, aqui no curso nós não vamos falar sobre a utilização, por exemplo, dos cristais, né? Tem pessoas que tomam, né, que colocam determinados cristais na água, por exemplo. Só que a gente tem que se atentar que esse é um estudo um pouco mais delicado e um pouco mais profundo. Por quê? Existem alguns cristais, né? E a tendência dos cristais e das pedras são para soltar minerais. Então, existem alguns que não são tão bons para o nosso organismo e existem outros que são excelentes. E aí a gente precisa de ter um estudo mais aprofundado. Aqui nós vamos utilizar da forma energética, como colares, como talismãs, para ficar em casa, para ficar no trabalho, que vai trazer efeitos grandiosos na sua vida e na vida dos seus consulentes. Então vou deixar para vocês um materialzinho, uma lista com a relação de alguns cristais que eu tenho certeza que vocês vão utilizar muito, assim como eu que amo cristais, e vai trazer muitos benefícios. E agora nós vamos falar a respeito da utilização das ervas, o nosso reino vegetal.
Ah, pessoal, antes da gente passar para o reino vegetal, eu quero ensinar para vocês uma firmeza do anjo da guarda para tarólogos. Então, uma boa prática para você manter um estado de conexão aí com os planos elevados e com seu anjo da guarda é manter a sua firmeza acesa, porque a nossa conexão com o nosso anjo da guarda aumenta ainda mais a nossa vibração e ele nos traz amparo, nos traz sustentação energética fortemente. Então, para isso, você vai precisar aí de uma vela branca, de um pires, uma vela branca de 7 dias ou palito, tá? Um pires, um copo de água e mel. Eu acendo a de 7 dias. Então, você vai acender a sua vela branca, vai segurar ela com a mão direita à frente e acima da sua cabeça e vai fazer essa evocação. Eu evoco Deus, sua lei maior, a sua justiça divina. Evoco meu anjo da guarda. Ofereço a vós esta vela e peço que imante, cruze e consagre em vosso poder, se fazendo presente por meio dela em minha vida, em meu coração, nas minhas palavras e na minha mente. E aí você vai encostar a vela em cima da sua cabeça e vai imaginar a luz dela alcançando o infinito no alto, aonde está o seu anjo da guarda, com Deus, e a luz sobe como esse facho de luz e alcança o anjo e a luz desce dele e esse facho vai iluminando-se ainda mais até alcançar o alto da sua cabeça, entra pelo seu corpo, de dentro para fora e de fora para dentro e envolve tudo em luz. E aí nesse momento você vai dar 7 voltas em sentido horário com a vela acima da sua cabeça e depois disso você vai descer a vela para um local seguro, para não queimar, nenhuma cortina, tapete, nada que está do lado. Pode ser em qualquer lugar na casa, desde que seja longe de gás, de crianças, de animais e desde que não seja no banheiro, tá? Pode ser no altar, em cima de uma mesa, no chão, não importa porque no ato de acender e fazer a evocação, a vela ela estava acima da sua cabeça. Então agora você vai fazer o quê? Firmar ela num local seguro. E aí você pode colocar um pouco de mel em torno da vela ou dentro do copo de água e colocar o copo d'água do lado falando: meu anjo da guarda, eu vos ofereço essa água e esse mel para que me proteja, envolva meu corpo material, meu corpo astral e espiritual em vossos eflúvios, em vossas irradiações doces, benéficas e revitalizantes. Me inspire bons pensamentos e ações, afastando o mal da minha vida. Amém. E aí, você pode fazer outros pedidos, desde que sejam pedidos para você. O anjo da guarda ele é pessoal e intransferível. Eu mantenho a minha vela de anjo da guarda acesa semanalmente, assim como uma prática ritualística, e sinto tanto que eu me sinto mais harmonizado com essa prática. Então você faz ali num lugar seguro, num lugar onde não corre risco nenhum e me conta, depois que você começar a fazer essa prática, me conta como é que você está se sentindo com a firmeza do seu anjo da guarda. E agora nós vamos falar aí sobre a utilização das ervas para banhos energéticos poderosíssimos. Tá? Então eu quero trazer primeiro para vocês sobre as ervas e as suas propriedades energéticas e depois eu vou ensinar para vocês aí como é que vocês podem utilizar. Então nós temos aqui algumas ervas específicas com essas propriedades energéticas que eu utilizo tanto no meu dia a dia quanto para os meus clientes. A arnica ela vai afastar a negatividade. Tem uma erva que chama Abre Caminho, que traz novas forças, abertura de caminho e quebra demanda, quebra energia negativa. O açúcar, que a gente vai utilizar também, trabalha a aceitação, vai amansar, tranquilizar. Casca de alho, gente, não joguem mais casca de alho fora, porque usa para proteção e para uma limpeza energética muito forte. O alecrim traz clareza mental, alegria, ânimo e coragem. O alpiste traz prosperidade. A arruda vai trazer aí pra gente proteção, descarrego. O anis estrelado vai aumentar a autoestima
renovar as energias, vai atrair proteção espiritual contra qualquer mal e auxilia na prosperidade. Água de arroz, calmante para a mente e um calmante espiritual. A gente utiliza arroz branco também para banhos, para uma forma de alcançar prosperidade, proteção e também é bom para a nossa saúde. A alfazema é utilizada para mudanças, limpezas energéticas, para equilíbrio e para harmonia. O boldo vai te proporcionar tranquilidade, serenidade, equilíbrio, proteção e paz. E o boldo é uma erva coringa que você pode usar aí para bastante coisa. O bulbo de cebolinha vai tirar o cansaço. Comigo Ninguém Pode, que é muito conhecido, é utilizado para defesa. A camomila é para limpeza e é calmante. A canela é utilizada como limpeza para força, para prosperidade, fortalecendo as energias internas, a autoestima. Vai atrair felicidade, dinheiro e força interior. O cravo da Índia, ele é estimulante. Vai trazer prosperidade financeira, fortalecimento espiritual. Nós temos aí o crisântemo branco, que é uma erva calmante. E tem as sementinhas de crista de galo, que é calmante também, tá? Tem umas continhas que a gente chama de contas de rosário, que é para trazer paz para a alma e concentração. As folhas da cenoura auxiliam no fortalecimento. Nós temos aí dente de leão, que auxilia na tristeza. Espadas de São Jorge auxiliam na proteção, na abertura de caminhos, quebra demanda, quebra corrente energética. Eucalipto é um descongestionante da alma que eu amo, é refrescante, é usado contra depressão, contra apatia e promove aí uma excelente limpeza energética. A erva doce é calmante, atrai boas energias, atrai a alegria de viver. Nós temos aí flores do campo coloridas que atraem também a alegria de viver, entusiasmo, vai atuar contra a tristeza e contra a depressão. Outras folhas que eu amo é a folhinha de limão, que corta energias negativas, as folhas de manga, que auxilia para a prosperidade, folhas de louro também auxiliam aí para a prosperidade. O fumo dá proteção. Flor de sabugueiro é calmante, guiné traz proteção, traz força. Eu amo guiné. As sementes de girassol vão acelerar nas mudanças, gerando prosperidade, gerando boas vibrações aí no caminho dessa pessoa. Hortelã traz aceitação, acalma o espírito e ajuda contra depressão e contra preocupações. Traz o amor verdadeiro para as pessoas. Levante ou elevante, né, traz força e melhora a autoestima e eleva a energia. A losna corta negatividade, energia de raiva. Como eu falei para vocês, o louro ele também traz, gente, alegria. Além de prosperidade financeira e material, ele traz alegria. Macela é muito bom para insônia, que é calmante. O mel é interessante, que você vai usar o mel para amor, para proteção, para acalmar, mas ele, quando usado com outros elementos, ele vai atrair, magnetizar as vibrações daqueles outros elementos. Então, se é um banho de amor e você põe mel, ele vai atrair o amor. Um banho de prosperidade e põe mel, atrai a prosperidade. O manjericão auxilia no equilíbrio, renova as células do seu organismo, né? Traz proteção, prosperidade, amor e muitas vibrações positivas, que também é uma erva coringa. A noz moscada vai te ajudar aí para trazer sorte, 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 dinheiro. Folhas de pitanga também é muito bom e traz movimento na vida. Rosa branca traz paz, limpeza, renova a espiritualidade, traz proteção. Rosas vermelhas vão trazer aí paixão, energia e sexualidade. As rosas amarelas trabalham prosperidade, movimento, muita proteção. Nós temos aí sementes de tangerina, que o banho de semente de tangerina é bom para dor na coluna, tá? Banhos de sálvia auxiliam no rejuvenescimento. E nós temos o sal grosso,
que ele é usado para limpezas de energias. O importante é que lembrar que logo depois que você toma um banho de sal grosso ou faz algo com sal grosso, você deve tomar algum banho de alguma erva positiva ou alguma erva neutra, por exemplo, manjericão, alecrim, ou alguma erva que vai ser específica para magnetizar as energias que você quer magnetizar. Então o sal grosso a gente sempre utiliza com outros banhos, com outras ervas, aliás, que vai, potencializar, porque ele tira tanto as energias positivas quanto as energias negativas. Vou ensinar aqui para vocês agora como que vocês podem preparar os banhos de ervas utilizando esses conhecimentos que eu passei para vocês. Então, normalmente, eu escolho as ervas aí seguindo a minha intuição, tá? Então, nós vamos lembrar alguns pontos básicos para a gente preparar o banho. Primeira coisa, a intenção que você tem ali para passar o banho para esse consulente ou até mesmo, para você tomar o seu banho. Então, por exemplo, você vai utilizar ervas para limpeza e para positivar no mesmo banho, tá? Isso é muito comum, uma vez que cada erva ela vai atuar em seu tempo. Então, vamos supor aí que, por exemplo, caiu ali no jogo que a pessoa ela tá carregada, ela está deprimida, ela está desempregada. E como que a gente poderia então aí trabalhar através de banhos com essa pessoa, tá? Então, vamos lá. Um primeiro banho seria um banho de limpeza e positivação energética. Então, a gente dá aí um banho de casca de alho, eucalipto e alecrim para essa pessoa. 7 dias depois, eu gosto de passar banhos de 7 em 7 dias, você vai passar um banho para pacificar e trazer alegria, leveza. Então passa ali alecrim, manjericão e levante. 7 dias depois, o terceiro banho, você vai abrir os caminhos dessa pessoa, por exemplo, com uma espada de São Jorge, pica ela em 7 pedaços. E o quarto banho vai trazer a prosperidade, magnetizar boas vibrações e magnetizar uma força interior. Então é rosa vermelha, canela, noz moscada, anis estrelado e girassol. Então assim, não existe uma receita de bolo para a utilização das ervas. Durante o curso eu vou passar algumas formas para vocês, mas eu indico vocês seguirem a intuição. Eu normalmente passo banhos com no máximo 3 ervas e em casos específicos eu posso até passar 5 ervas, mas pode ser banho de 7 ervas, de uma erva, Eu gosto de trabalhar aí com números ímpares, então por exemplo 1, 3, 5 ou 7, Mas eu quero que vocês sigam esse exemplo e também esse pensamento aí de que se você está descarregando, você precisa repor a energia. Então, principalmente em banhos de sal grosso. Então, em muitos casos, eu coloco ali um banho de limpeza acompanhado de banhos para magnetizar as vibrações que vão ser trabalhadas aí no meu consulente. Então, como que você vai fazer? Você vai ferver ali 1 litro de água e vai colocar um punhadinho de cada erva do banho daquele dia e vai aguardar 10 minutos. Depois desses 10 minutos, você pode coar e vai levar para o banheiro. E aí, toma o banho higiênico normal, você eleva a vasilha que está ali com banho de ervas e faz uma oração. Eu gosto muito dessa oração que eu vou passar para vocês. Senhor Deus, meu amado Pai, amada Mãe, água, sagradas forças vegetais, peço de coração que abençoe esse banho, que ele seja verdadeira força da vida, em minha vida, em meu campo energético, proporcionando saúde espiritual e física, limpeza astral e que todas as formas de vida atuando negativamente em minha vida sejam alcançadas por ele e assim tenham também em sua vida os efeitos positivos dessas ervas. Gratidão, assim seja e assim será. E aí a pessoa pode despejar esse banho, por exemplo, do pescoço para baixo. Se você quer aprofundar mais aí nos estudos das ervas e as funções energéticas, eu indico vocês adquirirem um livro do Adriano Camargo que chama Rituais com Ervas, Banhos, Defumações e Benzimentos. Então esse livro é um livro que vai trazer bastante conhecimento para vocês. E agora que a gente já introduziu alguns assuntos aí para a gente poder aprofundar cada vez mais em nossos estudos, nós vamos passar aí para a consagração do nosso tarô.
Então é isso, pessoal, que nós temos aqui para a nossa primeira aula. Inclusive, eu queria falar um pouquinho aqui com vocês a respeito do andamento do nosso curso. O nosso curso, ele é feito dentro de um método, como eu comentei com vocês, eu tenho aí um método de ensino, um método de prática e de utilização do tarô e das ferramentas que eu estou passando aqui para vocês, né? E dentro disso tem também os ensinamentos que eu preciso passar para vocês a cada aula, seguindo aí o tempo proposto do curso para vocês aprenderem e desenvolverem-se cada vez mais com o tarô. Então vocês vão perceber aí que algumas aulas elas vão durar um pouquinho menos, algumas semanas vocês vão receber um material um pouco maior, né, para a gente conseguir balancear dentro do conhecimento que vocês vão receber naquela semana, para que a mente consciente e a mente inconsciente consigam entrar em sinergia e os ensinamentos e os conhecimentos que vocês estão recebendo e vão receber aqui durante o curso consigam cada vez mais fazer sentido para vocês. Então eu espero que vocês possam aproveitar e vocês possam aprender o máximo possível durante essa jornada. Durante a jornada vocês vão receber aí também vários materiais complementares que vão auxiliar na jornada de vocês. E não deixem de enviar perguntas, não se preocupem que durante a jornada nós vamos encaixando cada vez mais cada um desses conhecimentos. Então o que eu peço para vocês mais uma vez agora é entregue-se para essa jornada, que durante a jornada vocês vão se aprofundar cada vez mais nesses mistérios. Então, gratidão e até a próxima aula, se Deus quiser. Namastê!